Chegamos na última lição, lição de número 13, a última lição do segundo trimestre de 2022, com o título A Verdadeira Identidade do Cristão. Então nós estudamos o Sermão do Monte, que abrange o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de São Mateus, aprendendo então os ensinamentos ali, as diretrizes dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Na lição de hoje o título A Verdadeira Identidade do Cristão, lembrando que para morar no novo céu e nova terra, devemos ser cidadãos, né? Devemos pertencer então a esta nova morada, e só podemos fazê-lo ou estar lá através da crença no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, este então será salvo. E este então tem a identidade de filho de Deus dada por Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pela misericórdia do nosso Deus. Textual: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. São Mateus 7:21, um versículo muito importante, porque hoje as pessoas são guiadas por movimentos, né? Aqui está tendo milagre, ali está tendo isso, lá está acontecendo aquilo. Não, nós temos que ser guiados pela palavra, pelo Espírito Santo. A verdade prática diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Ou seja, a palavra do Senhor está nos orientando que a obra de Deus, ela não é feita, né, por aquilo, apenas por aquilo que nós conhecemos ou sabemos, mas pela prática. Então não é, apenas saber. Tem pessoas que dizem: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Veja bem, Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer pregador ou qualquer teólogo, mas no entanto ele não pratica, no entanto ele está condenado. Temos que ter este cuidado, né? A leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 27. Está então ali, nesses versículos, aquilo que nós estaremos aprendendo nessa última lição. Introdução: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor Jesus mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente do que em praticar, né? Em colocar em prática o nosso modo de viver. Parte primeira da lição: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Falsos seguidores, no item 1, uma fé só de palavras. Tem um ponto de interrogação, né? Uma fé só de palavras? Seria então o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, seria que é uma fé apenas de palavras? Não. Significa o quê? A prática. Temos que colocar em prática. Em São Mateus 7, versículo 1, o texto diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, então diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não basta apenas falar, nós temos que colocar em prática. Então esse texto mostra que o reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta. Então não basta apenas expressar palavras. Eu amo Jesus, eu sou cristão, né? Não, veja bem, nós temos que colocar em prática a sua palavra, que Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que me ama pratica as minhas palavras. Então nosso amor não pode ser apenas de palavra. Eu amo Jesus, mas através das nossas ações é que nós vamos demonstrar isso, e o Espírito Santo é que nos ajuda em todos esses momentos. Então a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que ela não consiste em palavras, mas em virtude, em demonstração de poder, ou seja, em ação. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, ou seja, não adianta eu amar de palavra, falar eu te amo, né? Não, tem que ser colocado em prática. É como se um casal, vamos supor, se um casal esteja junto e fala-se muito eu te amo, e a atitude não demonstra. Então é a mesma coisa. Nós falamos para o nosso Deus eu te amo, mas a atitude nossa é que tem que demonstrar esse amor. Então a fé cristã também é confissão, A fé cristã, então você também confessa com seus lábios, mas só que tem que ser do coração, tem que ser uma confissão genuína, né? Vinda do coração. Ou seja, quando alguém
vê que você está confessando que ama Jesus, ele também está vendo na sua prática aquilo que você está falando. No item 2, os milagres não transformam o caráter. Outra coisa interessante, porque Jesus Cristo disse, né? Eles vão dizer assim no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quer dizer, houve muitos milagres. Então, no entretanto, irmãos, milagres não transformam o caráter de ninguém. Jesus curou 10 leprosos. Um deles voltou para agradecer, para adorar Jesus. Esse um que voltou, Jesus disse a ele, a tua fé te salvou. Os outros 9 participaram do milagre, recebeu o milagre, no entanto, não recebeu a salvação. Então, o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele quer nos dar é a salvação. Ele faz milagre, Ele faz maravilha, Ele cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo, mas, no entanto, a preocupação primeira e maior deve ser a salvação. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então nós temos que tomar este cuidado, viu? Sejamos, pois, cuidadosos quanto a vários movimentos que surgem, né? Que dão ênfase apenas a milagres, a maravilhas, mas, no entanto, não ensinam a formar o caráter cristão. E muitas vezes as pessoas que estão à frente desses trabalhos, muitas vezes estão a envergonhar o Evangelho de Cristo. E as pessoas olham para a conduta desses pseudo-pastores, né? Desses pseudos evangelistas e pensam que os demais são dessa forma também. Que Deus nos livre, nos guarde destes lobos, né, vestidos de ovelhas tentando enganar o povo. No item 3 aqui da primeira parte, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Está dizendo assim a palavra do Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este que está nos céus. Então, quem é que vai morar com o Senhor? Quem é que vai passar a eternidade no novo céu e nova terra? É aquele que faz a vontade do Senhor. Do grego, a palavra telema, a palavra telema, né, que se traduz como vontade, significa uma vontade, uma determinação, uma escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz aquilo que o meu Pai ensinou. Então, isso aqui vai morar no novo céu e nova terra. Então, tem que ter determinação. Nós temos que decidir, falar, não, eu quero ser verdadeiramente crente, eu quero servir a Deus. Eu tenho um problema, eu tenho outro problema, tem um pecado que me impede. Sim, tem, mas se nós falarmos eu quero servir, ter uma determinação, buscarmos a Deus, daqui a pouco venceremos esse pecado na autoridade do nosso Senhor Jesus. Então, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo, né, de fazer a vontade do Pai. Então essa também é uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Então nós temos que fugir do pecado. E a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Seja feita a tua vontade. Então a vontade do Pai é que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em cada um de nós. O salmista diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu espírito por terreno plano. Salmo 143 e verso 10. Maravilha, glória a Deus. Na parte 2 aqui da nossa lição, o título, em quem estamos alicerçados? Então Jesus agora fala desses dois alicerces, em quem estamos alicerçados? No item 1, o alicerce começa pelo ouvir. Então começa-se pelo ouvir, depois tem que colocar em prática. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito de vida. Então a palavra do Senhor, e ele deixa claro, ele fala assim, aqueles que ouvem a minha palavra, né? Então no capítulo 7, que é o versículo 24, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então que palavras são essas? As palavras de Jesus, viu? No grego,
A palavra é logos, né? Mas no texto ela se encontra no genitivo, quer dizer, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Então, não é qualquer palavra que devemos ouvir. Então, Jesus disse assim, ó, a minha palavra. Então, nós temos que ouvir o quê? As palavras de Jesus. Então, nós ouvimos as palavras de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o logos, né? Lá em São João capítulo 1, versículo 1, João deixa bem claro, ele diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, no princípio era a palavra, ali é logos, palavra. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Então Jesus, ele é a palavra em ação. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, coloca o entendimento em nós, e quando no dia a dia nós colocamos em prática, então é o Logos de Deus, é a palavra do Senhor sendo desenvolvida em nós, desenvolvendo o nosso caráter, nos trazendo o que? A graça, a sabedoria e a paz da parte dele. No item 2, a importância do bom alicerce. Então, todo construtor, né, todas as pessoas que mexem com construção civil sabem qual é a importância do alicerce. Então deve-se investir, deve-se gastar bastante no alicerce, porque para não se ter problema no dia de amanhã. Então, de início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de dois construtores e dois alicerces. Então ele coloca dois construtores e dois alicerces. Um alicerce é a rocha, o outro alicerce é a areia. E os construtores, um é um sábio construtor e o outro é que lhe faltou sabedoria. Então veja bem, um prudente que edifica na rocha, outro insensato que edifica na areia. Então nós vamos ver isso aqui, ó, nas duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto. Uma é Petra. Que Petra é essa? Petra é rocha. Lembra quando Jesus falou para Pedro? A palavra Pedro, Jesus colocou o nome de Simão, colocou Simão, tu agora vai se chamar Pedro. Então Pedro é Petros, pedrinha, brita. E Jesus, ele é uma Petra, ele é uma rocha. Lembra quando Jesus falou para Pedro, como tu és Petros, como tu és Pedro, sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Petra, ele usa duas palavras, Petra e usa a palavra aminos. Petra significa uma rocha inadomável, significa firmeza, metaforicamente é firmeza. Então esse alicerce, quando você tem um alicerce sobre a rocha, então a sua construção está firme. E a outra palavra, aminos, significa areia, terra arenosa, areia movediça. Então metaforicamente quer dizer o quê? Fraco, sem estabilidade. Então nós crentes não podemos ser fracos, sem estabilidade. Uma hora nós somos crentes, outra hora nós somos mais ou menos. Uma hora nós queremos ganhar o mundo inteiro, outra hora nós não temos nem certeza da nossa salvação. Precisamos ter entendimento e conhecimento, saber que a nossa salvação não está na nossa força, mas está na graça que vem de Deus. Então receba essa graça, receba esse renovo, né? Seja cheio do Espírito Santo e faça a vontade do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aleluia. No item 3, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, né? Aqui então o Senhor está dizendo, ao que ouve e pratica, então assemelhar-o-ei o quê? Ao homem prudente. Prudente aqui do grego é prominos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio. Então aquele que é inteligente é sábio, né? Então falando de sabedoria espiritual, de inteligência espiritual, ele edifica a sua casa sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não edifica sobre placa de igreja, ele não edifica sobre pastores. Não, aquele pastor, ele é um grande pastor, ele é sábio, tudo bem, mas ele é um homem. Se ele cair amanhã, se ele cair, você permanece em Cristo. Vocês lembram dos 12 apóstolos que Jesus chamou? Um deles cometeu um ato trágico, um deles cometeu até o suicídio. Então nós vamos seguir a quem? Seguir a Jesus Cristo, viu? Seguir a Jesus Cristo. Aí sim nós estaremos com as nossas bênçãos garantidas, né? Então o Senhor Jesus falou do homem prudente que fundou a sua casa sobre a rocha, e a pessoa que não era prudente, ela funda
a sua casa sobre a areia. Então são o que? Na sua vida, né? São sobre os postulados humanos, sobre as teorias, filosofias humanas, mas nós temos que estar o que? Na nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande rocha. Já o segundo construtor, o que ele faz? Ele é descrito como insensato, pois ouve as palavras, mas não as pratica. E no grego a palavra é moros, aparece como adjetivo de tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim, né, não atentam às palavras de Jesus. Assim, percebemos dois tipos de pessoas nesta sessão que Jesus Cristo explica ali, na sessão bíblica em estudo: o prudente e o insensato. Agora, com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica, o que eu mais me identifico? E sobre qual alicerce, sobre qual fundamento nós temos edificado, na rocha ou na areia? Então nós temos sido um construtor sábio ou um construtor tolo? Nós temos colocado a nossa esperança sobre uma rocha, ou nós temos colocado a nossa esperança sobre preceitos humanos? Então que Deus nos ajude e ilumine a nossa mente. Sirva a Jesus, siga a Jesus e seja cada vez fortalecido em Cristo Jesus. Parte 13 e última da lição: Jesus, a nossa verdadeira identidade. No item 1, Jesus, nosso maior pregador. Então Jesus é o nosso maior pregador. Veja bem, muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte, né? Usa muito, né, essas passagens do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado. Por quê? Porque mesmo a pessoa não sendo religioso, mas os ensinos de Jesus são tão contundentes, são tão maravilhosos, né, que não tem como fugir disso. Mas nós não, nós entendemos que Jesus era um pregador que chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus, ele trazia as pessoas o que? A arrepender-se dos seus atos. Lembra quando ele entrou ali na casa, né, onde ele foi passar a noite ali? Ele foi dormir na casa daquele cobrador de impostos, e quando ele está na casa daquele cobrador de impostos, ele levanta pela madrugada, Zaqueu levanta pela madrugada e diz assim: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito de errado, eu quero restituir. Então ele mostra um arrependimento, e o Senhor Jesus Cristo diz a ele assim: hoje veio salvação a esta casa. Então é isso que Jesus Cristo vem trazer. Ele vem trazer salvação à nossa casa. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento para nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Foi ter com Jesus. Jesus falou com ele assim: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos ficou curioso: como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus explica: não, é nascer da água e do Espírito, ou seja, é crer nas minhas palavras, é receber um novo nascimento que só Jesus, através do Espírito Santo, pode nos dar. No item 2, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor conclui o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabaram de ouvir. Então eles mesmos diziam, né? Olha, ele ensina diferente dos fariseus, ele ensina diferente dos escribas, ou seja, no ensinamento dele tem virtude, tem poder. Então ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade, e ele próprio diz lá em São Mateus 28:18: todo o poder me é dado nos céus e na terra, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E nós, quando levamos a palavra, quando pregamos a palavra, nós temos que pregar com essa autoridade, com a autoridade de Jesus, que é ele que transforma e é ele que faz a obra. No item 3, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Então é a nossa esperança, porque ele diz o seguinte: nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Então Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele ressuscita com um corpo glorioso, e a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados ou seja, diante da última trombeta, nós todos seremos transformados neste corpo glorioso para estar com o Senhor na eternidade. Entretanto, para chegarmos lá é preciso andar
como filhos de Deus, agora desenvolvendo o quê? As beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando e jejuando, né? Ofertando de maneira sincera. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, para que nós possamos o quê? Experimentar na prática, né? Praticar, colocar em prática a sua palavra. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, dignos de arrependimentos, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade e sinceridade. Aí vem uma pergunta aqui: essa tem sido a sua identidade? Essa tem sido a minha identidade, a nossa identidade? Então que possamos ter, né, essa identidade cada vez mais parecida com Cristo. Lá em Antioquia chamaram aquele povo que lia a Bíblia, que se reunia, que adorava, que cantava, que falava muito do Cristo, chamaram eles de cristãos, e verdadeiramente devemos ser cristãos na prática. Conclusão: o ensino do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos, quando colocamos em prática, né? Então, para viver essa palavra, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que com o nosso viver possamos glorificar ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Como que nós vamos glorificar o nome de Deus, agradar a Deus? Vivendo em obediência a Cristo, seguindo as suas palavras. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Segunda lição: o que expressão nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor? O que quer dizer essa expressão? Essa expressão, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor Jesus está deixando claro: olha, para morar comigo, para fazer parte do meu reino, para ser o meu súdito, para ser um autêntico cristão, não basta apenas falar, tem que colocar em prática. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? Pergunta 2. É o que vive em total obediência a Deus, fazendo a vontade do Pai. Pergunta 3. Que figuras o Senhor Jesus toma para concluir o sermão? Ele toma a figura, né, do sábio construtor, aquele que foi sábio construtor, construiu sobre a rocha, aquele que não foi sábio construiu sobre a areia, né? Então ele usa a figura do sábio construtor e do tolo. Pergunta número 4. Como os evangelhos apresentam a Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento, a nascer de novo para entrar no seu reino? Pergunta 5. Você tem se identificado com os ensinamentos do Sermão do Monte? É a pergunta pessoal, né? Então eu tenho certeza que através dessas lições nós temos aprendido muito, e é uma oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado para aprendermos e colocarmos em prática a sua palavra. Que o Senhor Jesus nos ajude a colocar em prática a sua palavra, fazer a sua vontade, e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Até a próxima lição e o próximo trimestre, com a graça de Jesus. Amém.